Bom dia, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre por que não começar o ensino da matemática pelas continhas. Eu sou Lucinda Goulart, sou psicopedagoga, especialista em matemática para crianças. Aqui eu ensino você, pai, mãe, a fazer tudo pelo seu filho em relação à matemática. Então eu vou te ensinar como fazer e o que fazer para o seu filho melhorar aí o desempenho em matemática. Vamos então conversar um pouquinho sobre por que não começar o ensino da matemática pelas continhas. Acho que esse é um questionamento que muitos pais fazem, né? Pelo menos para mim fazem. Então, por que eu defendo isso e porque existem muitas evidências científicas apontando que nós não devemos, então, começar o ensino da matemática pelas continhas. O que isso prejudica, né? Quais são os prejuízos que o ensino das continhas trazem para o desenvolvimento cognitivo da criança? Vamos lá, então? As crianças que são expostas, né, muito cedo a essas técnicas, então a como fazer continhas, né, ao algoritmo, né, elas muitas vezes são então privadas de desenvolver o seu raciocínio lógico matemático. Mas por quê? Porque elas ficam ali presas à técnica, ao como fazer. Então, para eu resolver um problema de adição, eu preciso montar uma continha, colocar um número embaixo do outro, com um sinal, seguir uma ordem que da direita para a esquerda, enfim, eu tenho que seguir uma porção de técnicas para eu conseguir solucionar esse meu problema, né? Então, já desde muito cedo isso é imposto para a criança, que ela deve fazer dessa forma para conseguir solucionar, então, um problema. E isso vai fazendo o quê? Vai tolhindo a capacidade de criar, de pensar, de desenvolver estratégias, de pensar com os seus próprios recursos, né? Vai limitando então a criança ao uso da técnica. E esse uso da técnica, muitas vezes, vai trazer o quê? Vai trazer o fracasso, porque sem compreensão eu não consigo resolver, não conseguindo resolver eu me frustro, me frustrando então vem o fracasso, a vontade de desistir, o medo, a insegurança, começa então a desenvolver um vínculo negativo com a matemática. Então, a gente tem que ficar muito atento em relação a isso, né? Crianças muito pequenas sendo expostas muito cedo ao uso do algoritmo, ao uso da continha, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês uma telinha. Por que então não começar pelas continhas? Então, justamente para a gente não priorizar a técnica e parar aí com o desenvolvimento do raciocínio da criança. Então, a gente tem que ficar bastante atento para não acabar caindo nessa armadilha, né? Deixa eu voltar aqui. Aí. Bom, a gente percebe o que então? As crianças que são expostas muito cedo, né, a essas continhas, elas acabam então se esforçando e concentrando seus esforços muito mais na técnica, em como fazer,
e acabam deixando de lado toda a sua criatividade, tudo que elas pensam sobre aquele determinado problema, né? E quando eu falo problema, uma situação problema, né? Quando a gente expõe a criança a uma situação problema, ou até mesmo com uma continha, né? Coloco lá uma continha para a criança. Se eu já apresentei a técnica para ela, é óbvio que ela vai se esforçar para devolver para mim aquela técnica. Então ela vai querer resolver usando aquela técnica que foi ensinada para ela. E aí é que mora o perigo, né? Aí que tá o problema. O que os estudos têm mostrado? Que as crianças, então, se esforçando, tentando fazer com que resolva o problema através dessa técnica, cometem muitos erros. E esses erros acabam tendo um padrão. Então, as crianças acabam cometendo, muitas vezes, os mesmos erros. E por que eu tô falando isso para você, pai, mãe? Por que é importante você saber disso? Né? Muitas vezes a gente, no ensino para os nossos filhos, a gente tem uma tendência muito forte de reproduzir o que nós usamos enquanto éramos alunos. Então, tudo o que foi usado conosco, a gente vai, mesmo que inconscientemente, né, trazer para os nossos filhos. Então, a nossa tendência maior é, sim, ensinar através das continhas, porque nós aprendemos dessa forma. Né? Então, por que é importante você ouvir isso que eu estou falando, refletir sobre isso, né? Por que é relevante esse tema? Então, é importante você saber sobre isso justamente para poder prevenir possíveis dificuldades de aprendizagem do seu filho, né? Para você conseguir fazer com que ele supere, de repente, dificuldades que ele já esteja passando, né? Já está ali posta alguma dificuldade em relação à matemática, então é bom você saber isso para conseguir auxiliar o seu filho nesse sentido, né? E também para abrir a mente da sua criança e mostrar para ela que o pensamento dela não precisa ser limitado. Ele não precisa estar ali fixado naquele desenvolvimento, daquela técnica que lhe foi imposta em algum momento da vida escolar dele. Né? Que ele pode pensar e deve pensar de outras formas, que ele é livre para isso. E que a gente consegue chegar à solução de um problema através de diversas maneiras, e não só uma única maneira, uma única forma. Então é muito importante nós, enquanto pais, sabermos o que tem por detrás de tudo isso, né? Qual é, então, o embasamento teórico, o que acontece de fato no desenvolvimento cognitivo, como a nossa criança pensa, para a gente conseguir auxiliá-la da melhor forma, para a gente conseguir, inclusive, inventar, desenvolver técnicas, estratégias que auxiliem no processo de criação da criança, e não pelo contrário, né? E não que limitem o pensamento da criança. Então, o objetivo central é fazer com que a criança pense mesmo fora da caixinha, né? Não vamos deixar com que eles se restringam o pensamento a só a técnica de como fazer a continha, né? O que eu percebo muito? Os pais, vai naquilo que eu falei para você, né? De tentar auxiliar, vai reproduzir então o que fez enquanto era criança. Reproduzindo isso, o que a gente fazia? Listas de exercício. Eu não sei, então eu vou treinar até eu ficar bom nisso, né? Isso vai acontecer? Vai acontecer, né? O treino vai fazendo com que a criança aprenda e aprimore a técnica. Então, vai conseguir resolver melhor, resolver mais rápido as continhas armadas, né? Mas que benefício isso traz? Né? O benefício é o quê? O tempo, então ela vai fazer mais rápido,
ela vai desenvolver a técnica, mas se eu questionar os porquês, será que ela vai saber? Né? Então aí vem mais um ponto que os estudos estão aí apontando, e isso são estudos que não são recentes, né? Estudos antigos, inclusive, mostrando que essa técnica, eu bater na tecla da técnica de como fazer continhas, acaba desensinando também o valor posicional. O que é isso? Os números possuem um valor em relação à sua posição, né? Os algarismos em relação ao número. Então, um número 1 pode valer 1 unidade, ele pode valer 10 unidades, ele pode valer 100, ele pode valer 1000, dependendo do lugar que o algarismo ocupa no número, né? Então, armar a conta só por armar, sem compreender, faz com que a criança desaprenda essa questão do valor posicional, né? Olha só, e coisas que a gente nem imagina. Hoje, enquanto adulto, pra gente é fácil, é simples olhar para o número e saber o valor posicional de cada algarismo naquele número. Mas para a criança que está ali no início da fase escolar, ela ainda não tem essa compreensão. Dependendo da forma que a gente ensina, fica mais complicado para ela, né? E aí os estudos apontam também que quando a criança ela é estimulada a fazer as operações por si, então pensar da forma que ela quer para resolver, ela não começa a resolver da direita para a esquerda, como a gente faz as continhas. Então, começando da unidade para depois para ir para dezena e depois para centena. Não, ela sempre começa pelos números maiores. E aí, quando a gente impõe a técnica, ela vai começar também da esquerda para a direita. Inclusive porque é o sentido que a gente escreve, é o sentido que a gente lê. E na técnica da continha é o contrário. E aí, quando a criança vai fazer essa continha, usando essa lógica que para ela faz sentido, ela acaba falhando. Ela não consegue, então, o êxito que ela precisa, né? E eu tenho aqui, deixa eu mostrar para vocês, um exemplo dos erros que as crianças mais cometem. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Os tipos de erros, então, que as crianças mais cometem. Para vocês fica fácil aí visualizar. Para mim aparece aqui um escritinho, então eu vou acompanhar com vocês aqui pelo livro, tá? Então, esse primeiro exemplo da letrinha A, aqui embaixo, é o 74 mais 59. Então, o primeiro exemplo do erro cometido pela criança. Ela vai começar, então, a solucionar essa continha, resolver esse problema da esquerda para a direita. Então, ela soma 7 mais 5. 7 mais 5, 12. Ela anota o 12 no resultado e aí ela parte pro 4 mais 9 e põe o 3. Aí a gente chama do equívoco do vai 1. Ela não sabe o que faz com esse vai 1, então ela coloca só o 3, porque ela sabe que não pode colocar dois números aí. Agora, o segundo tipo de erro mais cometido, esse da letrinha B. O que ela faz? Também começa da esquerda para a direita. Aí ela faz 7 mais 5, 12. E 4 mais 9, 13. E anota aí o resultado, né? Depois, a letrinha C. Ela também começa da esquerda para a direita. E aí ela faz 7 mais 5, 12. Só que aqui ela já tem aquela técnica do eu não posso colocar dois algarismos. Então, fica o 1 e sobe o 2. Aí ela faz 4 mais 9, 13. Mais 2, 15. E anota o 15. E o menos recorrente é o último, mas aparece também, que é o da letra D.
Aqui a criança vai mostrar uma certa compreensão da questão do valor posicional. Então a professora ensina o quê? Que em cada ordem, né, então na unidade, na dezena, na centena, cabe apenas 9 unidades. Eu não posso passar de 9 unidades. Então a criança demonstra que compreendeu isso, né? E aí o que ela faz? Ela vai fazer então o 4 mais 9, ela começou pela direita aqui. O 4 mais 9, aqui não pode, só pode no máximo 9. Então, ela baixa o 9, fica 9, e ela vai mandar lá pra cima, ela vai subir o 4. E aí ela faz 7 mais 5, 12, mais 4, 16. Então, quer dizer, ela vai tentando encontrar uma lógica nessa técnica que para ela não é muito óbvia, que ela não conseguiu internalizar ainda, e vai tentando solucionar esse problema, que para ela não é simples. Então, para vocês verem que as crianças passam por esse estágio. Então, por que não é interessante? Muitos estudos defendem que não é interessante, então, a gente começar o ensino da matemática pelo algoritmo, pela continha, porque vão acontecer esses tipos de erros, né? Ah, mas então a criança nunca vai aprender continha? O que a gente vai fazer? Não vai ensinar continha? Porque na escola tem continha? Não é isso. O que tem a continha, o algoritmo, ele tem que vir como uma estratégia para agilizar esse cálculo. Então a criança vai passar por todo um desenvolvimento até perceber que a continha é um resumo, é uma forma simples, é uma simplificação do pensamento. Mas ela tem que estar com o pensamento preparado, com um desenvolvimento do raciocínio legal, para ela entender e não aí cometer esses erros devido à falta de compreensão da técnica, né? Então, a criança acaba sofrendo porque ela quer, sim, ter êxito, mas ela não consegue, ela acaba errando. Então, quando elas são estimuladas a pensar por si, elas vão somar, por exemplo, dezena com dezena, né, mentalmente. Então, elas vão fazer 70 mais 20. Depois, elas vão fazer 5 mais 9. E por quê? Porque para elas faz mais sentido e é mais fácil. E aí nós vemos também em alguns livros didáticos hoje que querem trazer esse tipo de estratégia para impor, ensinar para a criança esse tipo de estratégia. O que também acaba não sendo muito benéfico, por quê? Porque eu vou querer introduzir uma técnica que a criança não está preparada para aprender, né? Então eu tenho que estimular, fazer com que a criança pense no problema e que ela desenvolva as suas técnicas para a resolução desse problema. Então, mas aí vai ser qualquer coisa, a criança vai pensar de qualquer jeito? Não, ela vai desenvolvendo as técnicas para isso. E esses estudos apontam que quando a criança é estimulada a pensar por si, sem introduzir o algoritmo, a continha, ela começa então a fazer a resolução desse problema da esquerda para a direita, mas sem tentar usar a técnica da continha. Ela vai somar centenas, ela vai somar dezenas e ela vai somar unidades. Então, crianças que são estimuladas a pensar dessa forma, quando elas erram, o erro que elas cometem são muito mais próximos do resultado correto, né? Faz muito mais sentido do que os erros das crianças que tentam reproduzir as continhas. Então, olha o quanto tentar treinar só a técnica pode prejudicar a aprendizagem matemática
da criança, né? E aí eu trago também, deixa eu colocar aqui para vocês. Os 3 tipos de conhecimento, né? Pensando então no desenvolvimento cognitivo, né? Nós temos então 3 tipos de conhecimento: o conhecimento físico, o conhecimento físico, ele tem a ver então com o quê? Com os objetos. O que quer dizer isso, né? O conhecimento físico, ele parte das informações que o próprio objeto traz, né? As características físicas mesmo do objeto, a cor, o tamanho, a forma. Então, isso é conhecimento físico que a criança vai obter a partir da visualização, da interação, conhecendo esse objeto. E o conhecimento social? O conhecimento social, ele está nas pessoas, né? Então, o que a gente pode, como exemplo, trazer como exemplo em relação ao conhecimento social? A nossa língua. Então, nós falamos português, é um conhecimento social, né? A nossa cultura, os nossos hábitos, então a nossa alimentação, como nós nos vestimos, como nós nos comportamos em determinados locais, as festividades, tudo isso tem a ver então com o conhecimento social. E agora, o conhecimento lógico-matemático, ele tem a ver com o que então? Com o desenvolvimento do nosso raciocínio, né? Das nossas habilidades mentais. Então, isso está a nível de pensamento. Enquanto o físico depende da interação com o objeto, o social, da interação com as pessoas, o conhecimento lógico-matemático está no desenvolvimento do nosso raciocínio. Então, é a nível mental. E por que eu trago isso? Porque a gente pensando nas continhas e ensinar as continhas, muitas vezes a gente acredita e traz as continhas como um conhecimento social, que ele tem que ser passado de geração em geração, né, transmitido pelo professor para o aluno, quando na verdade trata-se de um conhecimento lógico-matemático que envolve raciocínio, que se eu tento impor e a criança não está na fase de desenvolvimento adequada, ela não consegue compreender, porque o raciocínio dela não está preparado para isso. Ela tenta, inclusive, encontrar uma lógica nisso, tenta demonstrar compreensão, que de acordo com os erros que eu mostrei para vocês, né, a criança tenta, mas nem sempre ela consegue, né? Então, na verdade, a resolução de problemas está ali no conhecimento lógico-matemático, que requer das habilidades mentais. E para isso, para a gente desenvolver o raciocínio, desenvolver as habilidades mentais, eu preciso de estímulo. E o estímulo correto não é eu chegar lá com a continha, porque a continha já está muito além do que a capacidade da minha criança naquele momento, né? Então, deixa eu parar aqui, mostrar aqui para vocês. O que a gente pode fazer, então, para estimular aí o raciocínio, o pensamento, né? O conhecimento lógico, matemático da minha criança, já que com as continhas, eu já sei que ela pode desistir do próprio raciocínio, né? E as continhas desensinam, então, o valor posicional, né? Eu trago aqui, dividido por faixa etária, o que a gente deve pensar em estimular nos nossos filhos, né? Ao invés de treinar continhas. Então, crianças de 4 a 7 anos, o que a gente precisa usar e valorizar? Materiais concretos e desenhos,
né? Então, proporcionar para a criança experiências com materiais concretos na solução de problemas. Então, eu tenho 5 balas e ganhei mais 2. Então, eu estou trabalhando a ideia de adição, de juntar. O que é importante disso? Ela saber que quando eu junto, eu fico com mais do que eu tinha anteriormente, né? Então, a criança que ela é estimulada a usar esse tipo de material, a pensar dessa forma, ela, por consequência, vai saber que ela tem que ter mais. O que não acontece normalmente com a criança que fixa e que se preocupa em armar continha, em resolver pela continha. Ela tá tão preocupada na técnica que ela nem consegue raciocinar e pensar numa lógica. Então, ela não tem em mente que o resultado precisa ser maior do que quando começou, né? Então, ela vai ter mais do que ela tinha anteriormente. Então, a criança fica tão focada na técnica, tão preocupada em realizar corretamente, que não se preocupa com a lógica. Então, quando a gente oportuniza desde muito pequena a criança solucionar problemas, pensando, usando materiais concretos que ela possa manipular. Então, se eu estou usando esse exemplo da bala, se ela usa até a bala mesmo, se ela usa tampinha, se ela usa o objeto que for, ou se ela desenha, né, essa situação, um problema para entender, ela vai desenvolvendo o raciocínio lógico. É diferente da criança, então, que se preocupar apenas em resolver através da técnica. Agora, as crianças de 8 a 10 anos, posso continuar o estímulo com esses materiais concretos, com os desenhos, mas eu já consigo introduzir também essa reflexão. Então, fazer com que a criança pense sobre o problema que ela está resolvendo. Então, explique para mim como que você conseguiu chegar nessa resposta. E aí ela vai trazer oralmente, ou ela até vai manipular objetos para te mostrar como que ela chegou nessa resposta. Uma forma também de pensar e estimular traga para mim uma outra solução. Pensa num outro jeito de resolver esse mesmo problema. Como que você pode resolver esse mesmo problema de uma outra forma? Então, sempre que a criança é estimulada a pensar e a verbalizar e a explicar para uma outra pessoa o seu pensamento, isso é uma contribuição muito grande para o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático dela, né? Então, a gente sempre contribui muito com a criança quando a gente pede para ela explicar como ela está pensando. Quando a gente pede para ela também tentar resolver de uma forma diferente da qual ela resolveu. Então, são formas muito eficazes da gente usar com os nossos filhos para que eles desenvolvam ainda mais essa questão do raciocínio lógico matemático. Então, ao invés de ficar lá focando na reprodução de lista de exercícios, repetição, vamos fazer 500 continhas até internalizar a técnica. Não, vamos desenvolver estratégias para resolver os problemas. E aí, ao passo que a criança vai desenvolvendo estratégia, ela vai chegar numa maturidade que ela vai entender que a continha é apenas um resumo daquele meu pensamento. Mas para isso, ela precisa desenvolver esse pensamento. Então, a técnica, pela técnica, não possibilita isso. Não faz com que a criança compreenda. E aí ela não vai entender o valor posicional do número, né? Deixa eu voltar aqui. Ela não entendendo o valor posicional, isso é muito recorrente quando a gente chega para a criança e pergunta aqui, no número 76, quanto vale o 6? Aí é fácil, vale 6. E quanto vale o 7? Aí a criança fica na dúvida, né? O 7 vale 7, quando na verdade o 7 vale 70. Então, tudo isso são conhecimentos que mesmo quando a professora ensina lá explicitamente,
muitas vezes a criança não compreende, não aprende. Por quê? Porque ela não foi estimulada em relação ao raciocínio lógico-matemático, a criar estratégias, a pensar. Então aí está o pulo do gato, né? A cereja do bolo. Fazer com que a criança pense e desenvolva estratégias a partir do seu pensamento, né? Então, vamos relembrar lá. Pedir para a criança usar, manipular objetos e fazer desenhos com as crianças pequenas até os 7 anos. A gente prioriza esse tipo de trabalho, né? Não foca ainda com o trabalho mais abstrato, que seria só registrar com papel, enfim. Aí, a partir dos 8 anos, a gente começa a introduzir o registro, usando também desenhos, materiais manipuláveis, mas pedindo para a criança falar o passo a passo, como ela pensou, explicar para você como ela pensou e depois para ela pensar uma forma diferente. Então, apresentar para você uma forma diferente de resolver aquele problema, né? Então, são formas aí da gente estimular o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático da criança, né? Então, só para reforçar, por que a gente não deve, então, começar o ensino pelas continhas, né? Porque ele pode fazer com que a criança desista do seu próprio raciocínio e também ela desensina, né, o valor posicional. Então, qual é o valor de cada algarismo dentro do número? Então, é importante a gente ter isso em mente para saber estimular corretamente as nossas crianças, fazer com que os nossos filhos consigam, então, resolver problemas, então, problemas da matemática na escola, problemas da matemática em casa, problemas da matemática na vida, né? Com que elas consigam pensar e, por si só, desenvolver estratégias para solucionar esses problemas, né? Que não seja, então, focar e fixar na continha. Que ela não tente, por exemplo, que a gente... eu mesma passei por isso e vejo muitos alunos, crianças que pensam dessa forma, que querem mentalmente armar a conta. E aí fica mais complicado ainda, né? Então a gente tem que estimular as nossas crianças para que elas desenvolvam estratégias, que elas consigam pensar na solução de problemas, que não seja apenas o armar a continha, né? Eu espero que esse conteúdo tenha sido de muito valor para você, que você faça bastante proveito dele, né? Que coloque em prática com os seus filhos, que a gente consiga aí aumentar essa comunidade de pais que se interessam pela aprendizagem dos seus filhos, que junto se esforçam e se dedicam para que as crianças desenvolvam e consigam cada vez mais ter prazer em aprender. Um beijo para vocês e até a próxima!